Romanos capítulo 12, o verso 1, nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, eu quero nesta manhã falar com vocês, neste texto de Romanos 12, 1, sobre o culto racional. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma, uma igreja que estava inserida dentro da maior cidade da época. Roma, uma cidade contaminada por muitas culturas, costumes, povos. Povos de todas as nações estavam ali na cidade de Roma. E Paulo escreve a esta igreja que estava inserida nesta sociedade. Uma sociedade muito misturada, uma sociedade influenciada pelos costumes de cada povo. Roma, você tinha o culto a César, mas muitas religiões eram toleradas, como o gnosticismo que se espalhava naqueles dias, a própria religião judaica, os cultos nas sinagogas, os gregos com seus cultos. Nós vamos ver Paulo quando escreve a Éfeso, falando do culto a Diana que havia naquela cidade, assim como Artemis em Roma. Eram muitos cultos, eram muitas pessoas que ofereciam aos seus deuses, os seus cultos, as suas adorações, as suas reuniões. E meio a esta mistura de pessoas, de fé, de deuses, de cultos, Paulo ele escreve à igreja de Roma e ele diz que aquela igreja deveria apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que este seria o culto racional daquela igreja. Esta é a razão da vossa fé. Então, quando Paulo fala, irmãos, em culto, Paulo diz que a igreja deveria apresentar-se como um sacrifício vivo. Falando de culto, Paulo ele não diz para as pessoas, para a igreja se conformar com aquele presente século, com aqueles dias, com aqueles costumes, com aquele comportamento mudando. Mas Paulo aponta que o culto tem um significado. E ele diz, o vosso culto tem que começar com uma entrega em sacrifício. E quando a gente fala culto, entrega, sacrifício, nós então olhamos para a Bíblia e encontramos os elementos do culto. Paulo estava falando para a igreja adorar a Deus, buscar a Deus com base na sua fé, com base naquilo que o próprio Deus tinha revelado como sendo a razão da fé daquelas pessoas. Irmãos, quando nós falamos em culto hoje, nós temos uma diversidade muito grande de reuniões em que a igreja se reúne e cultuam de forma que lhes convém da melhor forma possível. A gente poderia aqui discorrer e olhar para a primeira vez que a Bíblia se refere a um culto, a uma reunião, quando alguém se reúne para ofertar a Deus, para oferecer a Deus um culto. E aí nós vamos lá no Gênesis, no capítulo 4, e nós encontramos dois homens que resolvem, que decidem fazer um culto ao Senhor nosso Deus. E Moisés descreve da seguinte forma, lá em Gênesis capítulo 4, no verso 3, Moisés descreve como um acontecimento, ele diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o sebreiro. Irmãos, nós encontramos aqui duas pessoas que resolvem entregar uma oferta ao Senhor, de fazerem um culto a Deus e nesse momento de adoração, entregarem ao Senhor ofertas. Aqui nós não encontramos ainda, não havia uma regra para o culto. Nós encontramos aqui ainda um ensino formal de como deveria ser o culto ao Senhor. Mas esses dois homens, irmãos, eles decidem oferecer um culto a Deus, acompanhado de suas ofertas. Não estou aqui e não vamos aqui julgar os motivos que levaram Abel e Caim a oferecerem este culto a Deus. Mas Moisés descreve como um acontecimento. Ele diz, aconteceu o quê? No fim de determinado tempo, Caim trouxe a sua oferta ao Senhor. Moisés diz que ele traz
ao Senhor do fruto da terra, enquanto que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Se não havia uma regra, por que Deus não aceitou a oferta de Abel, de Caim, e apenas aceitou e se agradou da oferta de Abel? Às vezes nós, irmãos, nós questionamos isso. Às vezes nós olhamos para esse texto, vamos falar aqui de um conhecimento teológico, fazendo exegese de palavras hebraicas. Não, vamos aqui olhar para o texto e entender que dois homens apresentam as suas ofertas a Deus. Deus recebe uma e a outra não. Aí nós poderíamos falar, mas pastor, mas o texto não diz o que eles tinham que levar a Deus. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Ao cabo que se agradou da oferta de Abel. Agora é fácil quando nós olhamos para esse texto, porque nós encontramos nessa oferta de Abel algumas coisas que ao passar do tempo Deus vai revelando como sendo as ofertas que faria parte do culto e do sacrifício. A primeira coisa que a gente percebe é uma palavra chamada primícias. Moisés diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Nós encontramos que Deus quer sempre o melhor. Tem a festa das primícias, onde as pessoas deveriam levar as primeiras espigas, aquilo que eles colhessem primeiro, eles deveriam se reunir, adorar a Deus, cultuar a Deus e levar essas primícias ao Senhor. Primícias dos animais. Ele levou o melhor dos seus animais, a gordura destes, a carne, o que tinha de melhor. Na lei sacrificial, Deus exige que nós, no Antigo Testamento, levássemos os animais puros, os melhores, as primícias. O texto que lemos aqui de Provérbios 3:9 diz que nós devemos levar as primícias de todas as nossas rendas ao Senhor. Então, quando nós agora olhamos para esse texto, nós entendemos que Deus, ele se agradou da oferta de Abel, porque era isso que já estava no coração de Deus. E Deus, ele não recebe a oferta porque não era aquilo que Deus desejaria. Irmãos, não é o que nós queremos levar ao culto, mas é aquilo que Deus quer. É aquilo que satisfaz a sua natureza, a sua santidade. Nós não podemos oferecer a Deus o que nós queremos oferecer no culto. Nós temos que oferecer a Deus aquilo que lhe satisfaz, aquilo que é santo, aquilo que ele pode receber. É por isso que as ofertas que foram oferecidas e entregues por Caim não foi recebidas por Deus, porque não era o que estava no coração de Deus, porque não era aquilo que agradaria a Deus. Ah, pastor, mas Deus não havia falado. Mas não existe sombra de variação em Deus. Deus não muda, ele é santo, ele é imutável. Ele não poderia aceitar nada que logo mais ele rejeitaria. E ele não poderia receber aquilo que logo mais ele falaria, é isso que eu quero. Nós aprendemos aqui que Deus não pode ser subornado. A vontade de Deus não pode ser alterada. A sua natureza não pode ser interferida por nada e alterada por nada que nós queiramos fazer. Então Moisés diz que naquele culto Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, porque a oferta de Abel ela satisfazia a santidade de Deus. Então a primeira coisa que nós entendemos que o culto a Deus ele tem que ter aquilo que Deus exige de nós, não o que nós queremos. O profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 1, verso 4, ele diz que as ruas de Jerusalém, elas estavam tristes. E Jeremias ele está se referindo aos seus dias, porque ele diz que naqueles dias os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desoladas. O profeta está falando aqui do tempo já do exílio, em que já não tinha mais alegria. E aí a gente lê o texto e fala assim, puxa, mas os caminhos de Sião estão de luto, estão tristes, lamentam. O que o profeta está falando, irmãos, é que quando as pessoas iam ao culto, elas vestiam as suas vestes, as suas roupas mais bonitas, e elas iam cantando, elas iam se alegrando na presença de Deus, glorificando a Deus, cantando os salmos da peregrinação, porque as pessoas se preparavam para ir ao culto. As pessoas não iam ao culto de qualquer forma. Era percebido quando o povo de Israel estava indo ao templo, a alegria deles, a felicidade deles de estarem indo à casa do Senhor.
Uma outra característica que nós podemos entender no culto é que no culto a gente não pode ir com tristeza, com raiva. Eu só vou porque tem que ir. É domingo de manhã. Eu vou ter que acordar cedo para ir para a igreja. Eu podia acordar mais tarde hoje. O domingo é o dia do Senhor. Nós devemos orar em casa, agradecer a Deus, porque agora estamos indo à casa do Senhor, vestir a melhor roupa, o nosso sorriso mais bonito, porque nós estamos indo oferecer o nosso culto a Deus. Alegria em ir à casa do Senhor. Então o profeta diz que as ruas estavam de luto, porque já não viam mais as pessoas passando ali alegres, cantando, felizes, demonstrando a sua gratidão de ir à casa do Senhor, entregar suas ofertas, a sua adoração e bendizer, encontrar-se com o Senhor Deus. Alegria. Eles desejavam ir à casa do Senhor. Atos capítulo 2, no culto das primícias ali, que era a festa das primícias, Pentecostes, ali havia judeus que vieram de todas as partes do mundo conhecido. Pessoas que viajaram dias para chegar a Jerusalém, para ali oferecerem o seu culto a Deus no culto das primícias, no culto de Pentecostes, dos 50 dias. Eles vinham alegres, de longe. Imagina você caminhar uma semana para chegar em Jerusalém, para oferecer o culto, e você caminhar durante uma semana feliz, alegres. Às vezes a nossa caminhada é de 40 minutos, 1 hora, 27 km, que é a distância que eu vou daqui para minha casa. Será que eu estou vindo alegre ao culto? Será que eu estou vindo feliz? Será que eu tenho a motivação de vir à casa do Senhor? Deus motiva o seu povo a ir à sua casa como ir para uma festa. Ninguém vai a uma festa triste, né? Ninguém vai a não ser quando a gente vai no velório, a gente às vezes coloca uma roupa um pouco mais escura, uma roupa que demonstra um pouco de tristeza, de contrição. Mas na casa do Senhor nós temos que ir alegres, felizes. Mas a gente vai lá no livro do Êxodo, no capítulo 19, o verso 10. O povo sai do Egito, está caminhando para a terra prometida. E Deus fala para Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Esse povo, eles conheciam Deus. Eles tinham visto os 10 grandes milagres que Deus havia feito no Egito. Eles tinham visto Deus através dos seus feitos, dos seus milagres. Deus acaba com o Egito, a economia, o exército, cultura, religião. Deus acaba até com os primogênitos que representavam a glória futura, o futuro da nação. Deus ainda opera. A gente poderia falar do milagre do Mar Vermelho. Esse povo viu grandes milagres que Deus fez. Mas aqui no capítulo 19, Deus fala para Moisés: eu vou aparecer diante de todo esse povo. Era como se eles estivessem em um culto. E aí Deus fala a Moisés: mas vai lá falar para eles se purificarem e lavarem as suas vestes. Porque em 3 dias eu vou descer no monte e eles vão estar ao redor do monte. Veja que Deus fala para o povo se preparar para se encontrar com Ele. Não dá para ter um encontro com Deus de qualquer forma. Aqui Deus fala para Moisés, fala para o povo se purificar. E o purificar aqui é o interno. É um relacionamento íntimo com Deus. Eles têm que se prepararem por 3 dias, se santificarem. Eles têm que estarem em uma condição de santidade, de comunhão, de arrependimento, para que eles se encontrem comigo. Mas também eles têm que lavar as suas vestes. O lavar as vestes aqui, eles tinham que estar limpos, eles tinham que ter um testemunho que todos estavam limpos. A gente fala aqui de um compromisso interior e exterior. A intimidade tem que estar afinada, ligada com Deus, tem que ter comunhão. Mas também, se eu vou estar adorando com outras pessoas, se eu vou estar no meio de pessoas, eu tenho que ter um testemunho. Imagina se eu estivesse vindo para a igreja agora e o John estivesse na minha frente com o carro dele e ele mais devagar e eu querendo passar e buzinando e acelerando e daqui a pouco eu passo, ainda dou uma buzinada. Aí o John olha assim e fala: é o pastor. Aí eu estou aqui na igreja, o John está ali e o John está... Como é que o John vai adorar a Deus vendo do lado dele tem uma pessoa que não tem um testemunho? Vai incomodar, vai olhar para o lado e vai ver alguém que não tem um testemunho digno de estar aqui. Comportamento completamente desequilibrado. Então Deus fala: Moisés, fala para o povo se purificar. Lavar as suas vestes. Isso tem um significado muito amplo. Lavar as vestes é estar diante de todos de uma forma limpa. Lavar as suas vestes é ter os seus pecados lavados em Cristo.
Mas aqui ele fala de purificação interna e de lavar as suas vestes externas. E oferecer um culto a Deus, irmãos, é ter comunhão com Ele. É ter comunhão com quem está do seu lado. É ter uma vida em santidade com Deus e com os seus amigos, com o seu próximo, com sua família, com todas as pessoas. Ter um testemunho. Nós não podemos nos apresentar a Deus em um culto de qualquer forma. Eu faço tudo de qualquer jeito. Vou lá na igreja e ofereço o culto a Deus e participo do culto e está tudo resolvido. Não, irmãos. Não é assim. Nós temos que ter uma vida em santidade. Nós temos que ter comunhão vertical e horizontal. Deus exige isso dessas pessoas. Então, o apóstolo Paulo diz: apresentem-se em sacrifício. E aí a gente olha para a lei sacrificial. Quando a gente fala em culto e adoração a Deus, Deus exige muito da gente. Não é de qualquer forma. Nós não podemos oferecer o que nós queremos, do jeito que nós queremos. Não. Nós poderíamos falar aqui do livro da oração comum, poderíamos falar do catecismo do culto, que são as instruções reformadas para o culto, o diretório de culto do Westminster. Poderíamos falar aqui de outras regras, da liturgia, mas eu quero falar de nós. Como é que você tem se apresentado a Deus? Como é que você tem desejado o culto ao Senhor? Desde a eternidade, Deus marcou um culto para que nós, como igreja, juntos nós o adorássemos. Uma coisa, irmãos, é o seu culto lá no lar, é o nosso culto. Mas uma coisa é o culto aqui com a igreja. Aqui é solene a Deus. Pastor, é diferente o culto do meu lar com o culto da igreja? É diferente. O culto do lar somos nós e a nossa família. É o mesmo Deus. E é Deus que instrui que nós nos reunimos em família. Mas devemos também nos apresentar em santidade, em comunhão, em testemunho. Como é que a esposa e o filho a esposa e o marido vão oferecer um culto a Deus brigados? Aí fica um virado para o outro lá, né? Lê o salmo primeiro. Aí lê, canta, vamos cantar o hino 11. Aí canta o hino 11. Ora para terminar. Que culto é esse? Imagina. Não é dessa forma. O culto lá em casa, o culto aqui é dirigido em santidade ao Senhor. O que eu falo é que este culto é o encontro do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós que formamos o corpo, que vai além da nossa família, saímos dos nossos lares para adorar ao Senhor, para entregar um culto a Deus, uma oferta a Deus, um presente a Deus, para cumprirmos uma agenda que desde a eternidade Deus já havia estabelecido, marcado para que nós estivéssemos aqui. E assim é toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Ela tem um encontro semanal, ou 2 encontros semanais com o Senhor, onde ela se reúne como corpo. Nós olhamos para a ceia, o culto da ceia do Senhor. A igreja de Corinto, ela se reunia para adorar a Deus. Irmãos, como é que nós temos esperado o domingo para ir à casa do Senhor? Será que nós temos desejado? Será que nós temos nos santificados para ir à igreja? Será que a gente vai sair de casa, a gente pega a nossa oferta, a gente coloca a oferta e fala assim: eu vou levar essa oferta, ou o dízimo para o Senhor. A gente veste uma roupa, a gente se arruma e fala assim: vou adorar a Deus, vou servir a Deus no culto, vou prestar um culto a Deus. Queira você ou não, Deus está aqui, porque Ele estipulou este culto, mas Ele está aqui para se encontrar conosco. Não é só um encontro pessoal, mas é um encontro em comunhão. É onde todos nós buscamos a Deus cantando o mesmo hino, onde uma pessoa só ora por todos, intercede a Deus, nos apresenta a Deus por todos, onde lemos a mesma palavra, onde ouvimos a mesma mensagem. Como nós temos desejado isso? Eu lembro de um amigo não conhecido, pastor, pregador famoso, e um dia ele falou que foi pregar numa igreja. Ele falou assim, ele é corintiano, né? Aí assistiu o jogo do Corinthians. Aí teve aquele jogo que tem prorrogação, pênalti, sabe? Final do campeonato. E aí acabou tudo, já era 7h05. E o culto começava às 7. Aí ele saiu correndo, chegou na igreja e foi pregar. Na hora da mensagem, ele falou: irmãos, me perdoem, hoje eu não consigo. Eu não me preparei para vir ao culto. Eu estou aqui perturbado, porque eu estava assistindo o jogo. Aí eu saí correndo, atrasado, vim para cá. Deus não é digno de que eu nem esteja aqui hoje. Ou melhor, eu não sou digno de estar aqui na presença de Deus. Deus não merece esse meu estado. E eu vi aquilo, eu fiquei pensando, eu falei: esse cara é doido, é louco. Falou isso no púlpito. Mas eu aprendi naquele dia, com aquela
com aquele alerta daquele pastor. Eu aprendi a me preparar para ir ao culto. Eu aprendi a desejar, a olhar para o culto como um momento para Deus. Então, eu tenho que me preparar para isso. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos apresentar a Deus com um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque nós estamos aqui em vida, vivificados em Cristo. Santo porque nós somos santificados dia a dia pelo Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra. E agradável porque a sabedoria que temos, o conhecimento que temos, a vida de santidade que temos, ela nos torna pessoas agradáveis a Deus, pessoas que querem agradar a Deus, pessoas que querem estar na presença de Deus de forma que seja agradável a Deus, para que o nosso sacrifício, ele chegue diante de Deus de forma agradável, um perfume suave. Nós temos nos preocupado com isso? Sermos agradáveis a Deus no culto? Existem várias formas onde as pessoas querem se sentir bem, onde as pessoas apenas buscam um conforto, outros buscam no culto um relacionamento, um momento social, uma agenda, da sociedade e por aí afora. Mas o culto, quem tem que ser adorado é Deus, quem tem que ser cultuado é Ele. Nós devemos nos preparar para isso, e a gente não se prepara, não é assim. Tem todo um preparo para estar na casa do Senhor, no culto a Deus. Então vamos, irmãos, nos apresentar a Ele. E apresentar quer dizer, vamos colocar, quando você se apresenta a alguém, a palavra apresentar quer dizer, coloque-se para ser avaliado, para que possa ser observado e julgado. Apresentem-se com sacrifícios, em sacrifícios. Uma entrega total, pura, santa, onde o sacrifício atenda às determinações e às exigências daquele que vai receber o sacrifício. E aí o sacrifício se exige santidade, tem que ser agradável, tem que ser prazeroso a Deus. O povo aqui, em um momento eles falaram assim, Moisés, fala você com a gente, porque Deus é santo, a gente não vai suportar a santidade de Deus. O povo reconheceu e sabia que não tinham condições de se relacionar com Deus, de ouvir a voz de Deus naquele momento. Então eles pedem que Moisés fale com ele, porque quando eles começam a ver a glória de Deus, Deus vindo, raios, trovões, uma fumaça, a terra tremendo, eles perceberam que se Deus se aproximasse deles, eles morreriam, porque Deus é santo e eles ainda estavam em condições de pecadores. É por isso que o profeta Isaías diz, quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim, porque eu vi a santidade de Deus, mas eu sou pecador. Não dá para se encontrar com Deus de qualquer forma. Tem que ter santidade, tem que estar santo. Irmãos, o culto é um momento em que nós viemos aqui para nos encontrar com Deus. Nós viemos aqui para nos apresentar a Deus. É como se nós estivéssemos caminhando na frente de Deus, Deus sentado e falado assim, deixa eu ver se eu te aprovo. Vamos ver se você tem condições de te aprovar. Nós viemos aqui para entregar um sacrifício ao Senhor, a nossa vida, um encontro nosso com Ele, para o adorar, glorificar o seu nome, para estar perto dEle. Ah, pastor, então quer dizer que durante a semana, nos outros dias eu não estou perto. Você está sim, Deus está com você. Ele nos acompanha todos os dias, mas é que o culto é um momento dEle, e Ele que determina como nós temos que vir, como nós temos que nos portar. Santidade, purificação, vestes lavadas, uma oferta agradável. E Jesus ainda diz àquela mulher samaritana, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Que nós possamos sermos, que Deus encontre em nós os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe.